Bom, estamos de preto para falar que vidas pretas importam e conversar sobre o tema da vez, né? Que é o racismo, né? Incendiou aí as nossas redes sociais aí desde a semana passada. E eu quero fazer um comentário aqui da perspectiva da sociologia e da ciência da religião, né? Queria deixar para vocês aqui na descrição do vídeo o link para um vídeo do Vini, do canal Tô Solto, né? Ele é um cara super engraçado, né? Que faz ali o pastor Jacinto Manto, né? Uma sátira ao mundo evangélico lá em geral. É, só que semana passada ele fez um vídeo sério, né? Um vídeo de cara limpa, né? Conversando sobre 3 casos de racismo que ele sofreu. E com esses casos que ele contou, ele me deu a oportunidade de conversar sobre um tipo de racismo que é muito difícil de ser combatido, né? Professor, mas você é meio branco, assim, você vai falar de racismo, né? Sim, eu vou, porque a proposta não é falar por negros, a proposta aqui é falar com negros, né? Por isso que eu tô deixando né, a descrição aí do vídeo do Vini para você assistir aí e a gente fazer essa conversa, né? E Vini, né, se em algum momento você estiver me assistindo aí, né, se eu tiver essa oportunidade, né, eu vou falar aqui algumas coisas, né, para tentar explicar, né, um pouco da estrutura que gera esses racismos, né, que a gente enfrenta no dia a dia aí, né. E aí eu já deixo aqui como indicação, não só para o Vini, mas para quem estiver me assistindo aí, um livro que chama A Integração do Negro na Sociedade de Classes, né, que é do Florestan Fernandes, que ele nos ajuda a entender um pouco do que eu vou falar aqui, né. É um pouco clichê a gente virar e falar que os nossos problemas de racismo vêm da escravidão, né. Eles vêm. A escravidão foi terrível e de fato, né, é dali que vem os nossos problemas. Só que, talvez mais terrível do que a escravidão, tenha sido a forma como nós abolimos a escravidão. Porque nós migramos de um sistema em que o negro era mercadoria para um sistema em que o negro vai vender a sua mão de obra de forma muito abrupta, muito rápida, né? De uma hora para outra, o negro que era indigno, né, estava numa situação, ele foi escravizado, ele teve que vender a sua mão de obra para os brancos, fazendo talvez muitos dos serviços que ele estava fazendo há bem pouco tempo, né, na situação de escravo. Né? E isso foi terrível. Né? Isso foi terrível. Por quê? Porque vários daqueles serviços os negros já não queriam fazer, né? Aquilo era extremamente... Era terrível aquilo, né? Porque eles lembravam todas as humilhações que vinham passando até bem pouco tempo, né? E aliado a isso, né, que o Brasil estava inundado por imigrantes, né? Que naquele momento ali, né, eles disputavam, né, a mão de obra com os negros também, né? Os migrantes europeus começaram a chegar no Brasil e da abolição para cá chegaram cada vez mais e eles foram pegando serviços que os negros acabaram sendo empurrados para guetos, né? Porque não estavam fazendo, né? Do lado negro você tem uma indignação, né, por fazer determinado serviço, e do lado branco eles querem se livrar daqueles escravos, né, não querem ter mais nenhum cuidado com eles, né. Gente, a coisa foi tão terrível que avenidas grandes, né, como por exemplo a Avenida Rio Branco aí, na cidade de Juiz de Fora, né, os senhores de escravos vinham e deixavam os negros às vezes nus, né, sem roupa, né, no meio da rua assim, entregues à própria sorte. Essa situação criou um recorte entre nós, né? A nossa população ela se dividiu entre os negros e pardos que vão para um canto e os brancos que convivem em outros espaços. E a gente criou uma segregação não institucionalizada, porque nunca esteve em lei, como acontece nos Estados Unidos, mas uma instituição que foi se reproduzindo, uma lógica de reprodução. E aí até hoje, né? Você colhe os frutos disso porque você vem de longe, né? Essa estrutura, né? Terrível, assim, né? E aí isso vai afetar todas as nossas relações, né? E aí, como cientista da religião, eu tenho que alertar vocês, né? Que estão nas suas igrejas, né? A gente aprende em ciência da religião que a fé, ela não acontece de maneira descolada da vida. Ela é afetada por todos os problemas da sociedade. E o problema do racismo, que advém dessa estrutura, no caso brasileiro, ele vai se reproduzir nas nossas igrejas, né? Então, já fica a dica aí, né? Fique atento na sua igreja, porque provavelmente, muito provavelmente, você está colhendo algumas questões
de racismo aí. Gente, na minha pesquisa, né, de doutorado e de mestrado, às vezes eu me deparava com pessoas assim, eu conversava, eu me lembro até hoje de eu entrevistando uma pessoa e perguntando, né, sobre o que pensava de uma determinada igreja, e o cara falou, não vou lá não, porque eu não me sinto bem quando eu piso naquela igreja. Eu morro de curiosidade de ir naquela igreja, né? Mas eu não me sinto bem. As pessoas me olham estranho quando eu vou lá. Alguns livros também, por exemplo, como o da Bruna Carlo, da Nívia Soares, contam também casos de racismos, né? Que acontecem dentro das igrejas, né? Então fica a dica aí. Agora a grande questão é como que a gente combate isso? A gente tem uma saída liberal e uma saída um pouco mais à esquerda. A saída liberal é da conscientização. E aí eu agradeço ao Vini, porque o Vini, quando fez aquele vídeo, ele acaba expondo a situação e conscientizando pessoas. Quanto mais pessoas estiverem conscientes, melhor a gente enfrenta isso. Só que a consciência é o suficiente? Eu fico com as minhas dúvidas. Porque na consciência a gente vai criar os nossos heróis, né? Um Lázaro Ramos, uma Thaís Araújo, uma Maju Coutinho, um Vini, né? A gente vai criar os nossos heróis, né, que vão se destacar, né, na comunidade negra. Só que uma grande parcela vai ficar para trás, né? E é sempre assim, né? Alguns se destacam, mas a grande maioria vai ficando para trás e até hoje, né? A maior parte dos nossos presídios, né, é composta de negros, né? E a gente fica repetindo essa estrutura, né? Como que a gente enfrenta isso, né? E o mais importante, como a gente desacostuma o olhar, né? Para que restaurantes, bairros e concessionárias, né, que estão acostumados a ser frequentados por brancos, comecem a ser frequentados por negros, né? Será que só a consciência a respeito do racismo é suficiente? Há uma parcela de nós que acredita que não. E é daí que vem a lei de cotas, né? Porque o que a gente faz? A gente pega o espaço controlado pelo Estado e muda as regras dele para obrigar brancos e negros a conviverem no mesmo espaço. E aqui entendo, gente. A escravidão foi uma coisa tão terrível que nada paga. Uma parte da esquerda, ou até dos liberais, costumam dizer que lei de cotas, né, é para compensar a escravidão. Gente, não tem compensação. Aquilo lá foi um pecado terrível. Não tem perdão para o que a gente fez, enquanto nação brasileira. Entende? Não tem como resolver aquilo, né? E ao mesmo tempo a gente não pode se eximir da responsabilidade, que é o que o Bolsonaro fez, por exemplo, quando fala que ele não escravizou ninguém, né? Não, a gente não pode se eximir da responsabilidade de desenhar um novo futuro. A lei de cotas é para redesenhar o futuro. Você pega o espaço controlado pelo Estado e obriga brancos e negros a conviverem naquele espaço. E a partir das instituições públicas, né, as universidades públicas, você pode incendiar o mercado, né, inundar o mercado de profissionais negros, né, mais jornalistas, mais economistas, mais autores, mais professores, mais comediantes. Talvez, né, como o caso do Vini, né, mais pessoas que são negras e estão disponíveis no mercado, e aí você vai desacostumando esse olhar de que só enxerga médico se o médico for branco. Não, agora vai ter médico negro também, e cada vez mais. Por quê? Se a gente deixasse como estava, a gente ia demorar 200 anos para ter os negros convivendo nos mesmos espaços que os brancos. Com a lei de cotas, você acelera isso. Isso agrava os ânimos num primeiro momento, né? Porque brancos e negros não estão acostumados, mas isso com o tempo você vai mudar. Se você visitar os restaurantes universitários de agora, né? Depois que passar a pandemia, né? Você pode ter essa oportunidade, você vai ver uma diversidade muito maior do que antigamente. Sacou? Há 5 a 10 anos, você entrava num restaurante universitário e a maioria é de brancos, né? E aí a gente desenhou a lei de cotas exatamente para tentar alterar isso, né? E a gente podendo fazer, a gente tem que fazer, né? A gente não pode se calar. Então, é isso, né? Espero que eu tenha ajudado um pouco aí a você entender a estrutura que gera o racismo nosso de cada dia e como que a gente está tentando combater ela, né? E fica a dica, né? O que você pode fazer aí na sua igreja, na sua aula, nos espaços que você convive para poder enfrentar esse tipo de racismo, né? Que é aquele enrustido, né? Que ninguém vê. Bom, até mais.